Muito bem, chegou a hora de falar sobre política. Quem mais entende dos bastidores da política está aqui comigo, começando a semana da eleição, né, Paulo Roberto? Bom dia. Bom dia, Chieta. Quando eu chego aqui nos bastidores e digo ao pessoal que estou preocupado com essa reta final, tem gente que não acredita. Sim, mas estou preocupado. Imagino. Porque o prenúncio, infelizmente, não é de uma tranquilidade, não é de paz, não é de harmonia, como deveria ser num processo democrático. Porque esse episódio agora de Roberto Jefferson, honesto e sinceramente, eu acho que ninguém previa que isso pudesse ocorrer da forma que ocorreu. E assim, dos males o menor, porque poderia ter sido uma tragédia aquela história, né? Agora de manhã eu conversei com um amigo que é delegado da Polícia Federal e ele disse que a própria Associação dos Delegados Federais está estranhando o procedimento desse episódio de ontem. Dá margem a muitas interpretações, como é que você atira numa viatura, como é que você joga um simulacro de granada, tudo bem, talvez não fosse uma granada real, uma bomba de efeito moral, e os policiais não reagem, quer dizer, tem alguma coisa que está mal contada nessa história. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, o que aquele cidadão disse em relação à ministra Carmen Lúcia é algo que não se deve dizer com ninguém. Ainda mais com a autoridade da Suprema Corte. Né? Não se aceita nem com a filha do presidente, nem com a esposa do presidente, nem com quem quer que seja. Com ninguém. Então, um lado erra, o outro lado também erra. Isso tudo é lamentável. Não sei se vem essa ideia de que foi armado, foi plantado, foi tentado, não sei. Eu só sei que Roberto Jefferson deve seguir agora após a audiência de custódia, que vai ser à 1h da tarde, para o presídio de Bangu, para ficar por lá durante algum tempo. Agora, tem uma outra coisa que é importante que a gente também diga e tente esclarecer aqui para você. Quem se regozija com coisas que são feitas com adversários da forma indevida, pode ser alvo mais tarde dessas mesmas coisas indevidas. Então, independente de quem seja a pessoa, independente da situação, existe um processo legal. Existem normas, existem regras, existem leis, existem códigos que devem ser respeitados para todos. Aí seguir o caminho correto, né? O caminho correto. A justiça. Para isso Agora mesmo eu vi que a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, designou para amanhã, pautou para amanhã no plenário virtual, uma votação que vai de 0h da terça-feira até o final do dia, daquela situação que foi decidida pelo TSE. O TSE decidiu por conta própria que tem agora regalias ou, digamos, competências, atribuições que não estão na lei eleitoral. O que se questiona, isso vale? É atribuição do TSE estabelecer normas? Não seria do Congresso Nacional? Aí houve um questionamento da Procuradoria-Geral da República, junto ao Supremo, e a presidente pautou para amanhã, ou seja, os ministros vão votar no plenário virtual, para saber se aquilo que Alexandre de Moraes resolveu pode realmente fazer, pode realmente resolver. E a essa altura, como nós sabemos que 3 dos 7 ministros do TSE são do Supremo, dificilmente sairá uma decisão em contrário. Agora, se está escrito que deve ser assim, deve ser assim. Ninguém deve tentar mudar por conta própria. Ninguém está acima da lei, né? Os debates previstos para a sexta e para o domingo, como você sabe, foram cancelados. Lula não foi. O presidente Jair Bolsonaro ganhou 1h de entrevista no SBT e num pool na sexta-feira, uma outra hora ontem na CNN, na TV Record, nas co-irmãs que participaram desse ponto. Isso é bom? Uns acham que sim, outros acham que não. Porque o ausente leva todo tipo de pancada e não tem como se defender. Não é verdade? Acaba sendo bom para quem vai. Embora o episódio de ontem tenha ofuscado, de certa forma, aquilo que, digamos, estava na pauta do presidente dizer aos jornalistas que o entrevistaram, porque o assunto dominante foi, de certa forma, Roberto Jefferson. E Roberto Jefferson virou de uma hora para outra, Anchieta dá uma risada quando eu falo isso aqui, máquina de solda elétrica. Aquela máquina que você bota assim à vista, tira rápido, porque senão ofusca. Ninguém quer ser amigo dele. Inclusive o Bolsonaro disse, eu nem conheço, eu nunca vi. É engraçado, não é? Pois é. Já foi aliado de todo mundo. Todo mundo. Tem foto com todo mundo, tem vídeo com todo mundo, mas agora ninguém quer conversa com ele, ninguém quer mais dizer que é seu amigo. No plano local, a gente precisa também registrar que o clima esquentou no guia eleitoral. Sim. Pauladas por parte de Pedro Cunha Lima e devolução das cacetadas por parte do governador João Azevedo. Aliás, no fim de semana saiu uma decisão da Justiça Eleitoral sustando determinadas peças que o guia do Pedro estava veiculando. Foi uma vitória do jurídico de João Azevedo, mas ainda tem coisa saindo no rádio, ainda tem coisa saindo na televisão, e os candidatos resolveram correr o trecho no sertão e na capital.
principalmente o staff de João Azevedo em João Pessoa, porque o governador não foi o mais votado na sua terra. João Azevedo é de Cruz das Almas, bairro conhecido e tradicional da capital. Então, ele, Cícero Lucena, os aliados querem aumentar essa votação em João Pessoa, e Pedro Cunha Lima resolveu correr para o trecho do sertão, porque no seu modo de entender, Campina é garantida, e aí ele precisa aumentar a votação nessas outras 170 e tantas cidades, onde João Azevedo foi o mais votado. E esta é a semana das articulações finais e das estratégias finais. Cada um lança a sua estratégia e tenta colocar em prática. Né? Principalmente uma eleição indefinida como essa. É verdade. A propaganda obrigatória vai até a próxima sexta-feira, dia 28. Então, guia eleitoral até 28. Comício que ninguém mais faz, a lei diz que é só até quinta, 27. E aquelas manifestações de caminhadas, arrastões, carro de som, até a noite do sábado, como aconteceu no primeiro turno. O eleitor, a partir de amanhã, não pode ser preso, a não ser em flagrante, ou naqueles casos de crime hediondo ou decisão judicial, fica valendo as mesmas regras do primeiro turno da eleição. Ao final, Anchieta, hoje não tem boca maldita do calçadão, que eu quero render aqui as nossas homenagens a Patos, a Morada do Sol, 119 anos hoje de emancipação política. Nós somos assistidos em Patos, temos uma grande audiência. Eu recebo mensagens diárias dos telespectadores de Patos. Aliás, é o mesmo canal aqui de Campina Grande, 18.1. E se tem esse lado alegre da festa de emancipação política de Patos, tem um lado triste, que foi o falecimento ontem do nosso colega radialista Luiz Carlos, que trabalhou conosco na Rádio Caturité, aí tem imagem dele, foi plantonista esportivo e fazia um programa de grande audiência, o Sem Censura, da Rádio Espinharas de Patos. Sim, realmente em Patos era uma figura muito conhecido, audiência enorme, sofreu um infarto há 2 meses, foi transportado para João Pessoa, transferido para o Hospital Dom José Maria Pires, infelizmente ontem nos deixou. Estudou comigo na comunicação, cara legal, bacana, tranquilo. Gente boa, que Deus o tenha. Final de semana também faleceu Frei Urbano, que era muito conhecida no Convento de São Francisco. Exatamente. Ontem eu vi nas redes sociais. E só esclarecendo, quando Paulo disse hoje não tem boca maldita, eu disse ainda bem, mas é porque as perguntas para mim são casca de banana, né? Mas que faz falta, faz. Eu sei que o telespectador faz falta, olha, né? Você conhece o Wellington do Queijo, lá do Calçadão, né? O Wellington disse, eu vou mandar umas 10 perguntas para ti. Tá bom. E o Nildo Brito disse que tem umas 3 também de gaveta para você. Pois é, imagino. O que é que vem por aí? Um abraço, Anchieta. E quando o Paulo falou também aí a questão dos comícios, mas eu lembrei, ninguém se fizer, não vai ninguém. Não vai ninguém. Acabou mesmo. Porque antes o povo ia por conta dos grandes oradores que nós tínhamos. Depois o pessoal passou aí, os eleitores, por causa das atrações musicais. Shows. Depois que tiraram os artistas, aí, meu amigo, qual é o político hoje que consegue reunir 200 pessoas para ouvir um discurso? Não vai mais não, nem cidade pequena. Eles sabem disso. Eles próprios dificultaram a situação. Não tem mais artista, não tem mais chaveirinho, boné, camiseta, tudo. Acabaram tudo isso, acabaram também os comícios. É verdade. Então é isso, Paulo. Até amanhã. A gente segue nessa semana decisiva. Pois é. Até amanhã. Um abraço, Paulo. Bem, e tanto aqui dentro de Campina Grande quanto nas linhas intermunicipais na Paraíba, o eleitor vai